Os concursos de Miss só começaram a ser organizados no Brasil na década de 1950. Mas cerca de 30 anos antes, uma jovem criada em Santos venceu a primeira tentativa de implantar a cultura das misses por aqui. Zezé Leone foi um símbolo de beleza do país. Uma história que inspirou o jornalista Sérgio Williams, autor de Sua Majestade a Mais Bela, que vai ser lançado na próxima quinta-feira no Teatro Guarani. E é com o Sérgio que eu converso agora. Sérgio, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Caderno Regional. Obrigado, Irineu. Sempre um prazer. Como foi que você descobriu a história aí da Zezé Leone, Sérgio? Dentre as pesquisas que eu gosto de fazer sobre a história de Santos, me chamou a atenção uma nota que eu vi no site Novo Milênio, do meu amigo Pimentel, que falava sobre essa Miss, a Zezé Leone, mas era uma coisa muito curtinha, assim, não tinha muita referência. E eu falei assim, cara, que interessante isso aí, eu vou atrás. E comecei a ir a fundo. E hoje, graças à tecnologia, né, coisa que os historiadores do passado não tinham à mão, como essa coisa de busca pela internet, coleções digitalizadas principalmente, não é nem questão do Google, mas mais pelas coleções de jornais digitalizados. Sim. Que facilitou muito. Facilitou enormemente. Você tinha que ir lá no braçal mesmo. Porque esse concurso de 1921, começou em 21 e terminou em 23, ele foi um concurso promovido pelos dois grandes órgãos de imprensa do país na época. O Jornal à Noite, do Rio de Janeiro, e a revista A Semana, que era uma espécie de revista Veja da década de 20. E essa coleção existe. Nós temos no Instituto Histórico Geográfico a coleção original, mas eu não ia ficar buscando folha em folha, né? Que é um baita trabalho, aliás, podia ter feito. Mas pelo sistema de busca da Biblioteca Nacional, que digitalizou todo o acervo, eu botei a palavra-chave Zezé Leone e encontrou toda a história dela, né? Todos os artigos, todas as reportagens. E a partir dali eu comecei a pesquisar e a escrever ponto a ponto dessa narrativa fantástica que é a história da Zezé. O que mais chamou a atenção para você, Sérgio? Quer dizer, você já sabia que ela era santista quando você começou a pesquisa ou não? Falava de santista, mas na verdade ela nasceu em Campinas, veio para Santos com quase 3 anos de idade e aqui viveu a vida inteira. Tá. Como muitos santistas, né, de Sim. coração, né, que adotam a cidade para viver. Que é o meu caso, por exemplo. Então, para mim é santista como qualquer outro santista que nasceu aqui. E a Zezé, o que me chama muita atenção foi o fato da fama que ela alcançou. Foi uma coisa extraordinária para a época. O nome dela virou realmente, de fato, sinônimo de beleza. Eu vi muitas cartas, aquelas famosas cartas de jornais, revistas, em que as pessoas falavam assim, quem você pensa que é? Você está se achando que é uma Zezé Leone? Então o nome Zezé Leone era a referência de beleza. Então tinha um cara que era bonito em Bangu, ele é o Zezé Leone de Bangu. Então legal. Tinha umas coisas muito curiosas em cima disso. E a Zezé protagonizou coisas fantásticas. Ela, por exemplo, ela foi protagonista de um filme de cinema. E o cinema era mudo na década de 20. E o nome do filme era Sua Majestade a Mais Bela. Eu achei que foi um título interessante, eu trouxe esse título do filme para ser o título do livro. Em que momento você decide fazer o livro, Sérgio? Quer dizer, você começou a pesquisa, viu lá a primeira nota e começou a fazer a pesquisa. Falou, opa, isso aqui dá um livro. Em cima dessas informações todas, em 2011, eu escrevi uma grande reportagem sobre essa história, que seria publicada no Almanaque de Santos do Instituto Histórico Geográfico, mas infelizmente não saiu essa edição, então eu guardei comigo. E a certo momento eu falei assim, acho que é uma história interessante para virar um romance, né? Que é a minha linha literária, né? Já é o meu 4º livro que tem essa característica de romance histórico, eu achei que seria interessante. E tem um elemento que eu não vou contar porque é um spoiler, claro, né? Que é um triângulo amoroso que a Zezé Leone viveu, que foi um escândalo em Santos na época. Se você pegar as pessoas mais velhas, se tiver alguém bem mais velho assistindo, que tem assim, seus 80 anos de idade, vai lembrar da Zezé e vai saber o que eu estou falando desse escândalo amoroso que se envolveu em Santos. É um romance da vida real ou mistura ficção também? Não, ele é uma história baseada em fatos reais, né? Tá. Não inspirada, né? Porque ela realmente existiu, o que ela faz no livro, ela de fato fez, só que com elementos ficcionais, conversas, narrativas e também algumas coisas alteradas para que o livro tenha um sabor especial. A dificuldade maior, eu imagino, tenha sido realmente com a pesquisa, não é, Sérgio? Porque, como você mesmo já colocou, que, por exemplo, nos anos de 1920,
existia nenhum tipo de preocupação com preservação de memória, não é? Sim, sim. Tem a fonte primária, que são as reportagens, os jornais, mas o que ficou mais difícil e que para mim foi uma grande conquista foi achar as imagens, achar imagens originais de Zezé Leone. Eu tinha recortes de jornal, tinha recortes de revista, mas eu não tinha nada original dela. E aí eu fui atrás de tentar achar parentes. Foi muito difícil e aí eu tive uma ideia. E aí o jornal, a digitalização me ajudou. Eu, através de os obituários da irmã dela, eu descobri onde foi enterrada em São Paulo, liguei para o cemitério em São Paulo, me apresentei, sou jornalista, estou fazendo essa reportagem, e eu queria saber se tem o contato da pessoa que cuida da campa, da irmã da Zezé. E para minha sorte, também aquela questão de sorte, a pessoa que atendeu o telefone, não, o seu Francisco, pai da Zezé, trabalhou aqui no cemitério. E eu tenho o telefone da sobrinha da Zezé, que é filha da Leonor, que é uma senhora já de 80 anos. Eu liguei para essa senhora, consegui com o telefone dela, falei assim, eu sou jornalista fazendo a matéria da Zezé, eu queria saber se a senhora tem alguma foto da Zezé. Ela, não, eu tenho as fotos originais do concurso. Eu falei, não, estou indo para sua casa agora. Eu estou indo agora, vou escanear. E o concurso foi onde, Sérgio? O concurso, é uma curiosidade interessante, foi o primeiro concurso a nível nacional para escolher a mulher mais linda do Brasil. E não se tinha experiência disso. Na Europa já estava começando a fazer isso também. E o concurso foi por fotos. Não foi presencial, não houve desfile. Não é no modelo que a gente conhece hoje. Totalmente diferente. Inclusive, os critérios para escolher a beleza da mulher não é aquele critério do seio, do bumbum, né, para falar outra coisa. Era a questão da anatomia, os traços do rosto, a delicadeza dos gestos. E tanto é que o júri, os juízes que julgavam as mulheres, eram escultores, artistas plásticos, anatomistas. Era um outro conceito de beleza. E a Zezé ganhou porque, de fato, tem fotos que são maravilhosas dela, que ela realmente era uma boneca. Era uma mulher lindíssima. Lindíssima. Realmente. Sérgio, o lançamento é na próxima quinta-feira no Teatro Guarani, é isso? Quinta-feira, a partir das 18 horas, no Teatro Guarani, onde eu terei o prazer e muito me honrará quem for lá, né? Apreciar esse trabalho, estarei lá com vocês e com a apresentação do Quarteto de Cordas Martins Fontes. Só para mostrar o livro, né, para o pessoal ver, essa é a foto dela, imagino, né, na capa do... Essa é uma das fotos do concurso. O concurso ele te pedia 3 fotos, uma frontal, que é essa, uma de perfil e uma de corpo inteiro. Ela realmente era bonita, né? Era um pitel, né, para dizer... Como se diz, dizia na época. Os termos da época, né? Sérgio, obrigado, viu? Parabéns e sucesso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos.